Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Vinícius de Filosofia, né? Com mais uma aula para os meus alunos do primeiro ano e segundo ano do ensino médio, né? Porém, se por um acaso você não for meu aluno e estiver aqui assistindo esse vídeo, não tem problema nenhum, pode continuar assistindo à vontade, tá bom? E eu espero que vocês gostem bastante desse conteúdo aqui. Então vamos à aula. Nessa aula a gente vai falar sobre o conceito de linguagem, né? Vamos falar sobre o que é ser estudante e vamos falar também do filósofo Charles Sanders Peirce e o que é signo. Só dar uma pinceladinha nessa parte aqui. Então, vamos lá, vamos começar a aula aqui, vamos se esforçar igual essa menininha está se esforçando aí na foto, beleza? Para a gente começar a falar de linguagem, né, para a gente começar essa aula, eu vou citar uma passagem da Bíblia, né, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão. Né? João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Para complementar, João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que eu começo assim essa aula? Por que eu começo citando a Bíblia, essa passagem da Bíblia, né? Eu começo citando essa passagem da Bíblia que diz que a palavra que no princípio era o verbo, né? Porque o verbo em português também representa uma ação, também significa palavra e linguagem, né? Aí a gente já percebe, né, a potência ali de significado que aquela frase quer apregoar a Deus, né? Dando um sentido de que Deus no princípio era o verbo, que também é ação, age nas nossas vidas, né? Age nas nossas vidas, está presente nas nossas vidas, né? E ele também é a palavra, ele também é a linguagem, né? Porque verbo na linguagem bíblica significa palavra, linguagem, né? Aí a gente já começa a ver a importância da linguagem nas nossas vidas. E por que significa verbo significa linguagem ali e está usado que no princípio era o verbo, né? E o verbo se fez carne. Porque o que dá luz na escuridão, o que ajuda a dar sentido ao mundo que percebemos ao nosso redor, mesmo que às vezes mesmo que às vezes a linguagem que a gente possui, a nossa língua, não consiga expressar todos os tipos de sentimentos ou ideias, né? E é por isso que é importante estudar outros idiomas. É por isso que é importante estudar outros idiomas também, porque quando a gente estuda outros idiomas, quando a gente estuda outras línguas, a gente percebe, a gente consegue captar coisas melhor, né? Ter um entendimento melhor de certas coisas, porque estudar outro idioma também é estudar, de certa forma, a cultura. Quando a gente estuda outras culturas, de certa forma, a gente está aprendendo outras formas de se resolver determinados problemas que talvez a gente não tem essa solução, né? E a exemplo disso eu uso na minha eletiva de educação financeira, que eu vou deixar ticado aqui no cardzinho, vou colocar aqui o cardzinho para o vídeo, né? Eu uso na videoaula, eu uso a expressão make money, né? Que significa fazer dinheiro, né? Que é uma expressão que os americanos usam quando eles vão sair, por exemplo, para trabalhar, né? Enquanto nós, quando vamos sair para trabalhar, a gente fala eu vou ganhar dinheiro. Já fica uma diferença muito grande, porque make significa fazer de produzir, né? Então, olha a diferença de sentido. Um fala que vai fazer, vai produzir, e o outro fala que vai ganhar. Né? A diferença de sentido é muito grande, né? E por isso que já começa aí a resposta, talvez, do porquê que eles conseguiram avançar muito economicamente falando, né? Porque eles entenderam a economia de fato como ela é, como produção, e isso está dentro da sua própria linguagem, né? Como tem ideias também que ficam expressas muito melhor em português também, como a questão da
gratidão. Vamos assistir um vídeo aqui do professor Antônio Sampaio da Nova, né, onde ele fala o significado de gratidão, né? Aí a gente vai ver como também certos sentimentos, certas expressões ficam melhor expressas, né? Ficam mais fortes e mais potentes na nossa língua também. Se me derem mais 2 minutos, explico-vos o que é que quero dizer com a palavra agradeço. Há uns meses atrás estava eu em Brasília a preparar a aula magna da Universidade de Brasília e vinha-me à cabeça que queria agradecer aos colegas brasileiros tudo o que me têm dado e tem sido muito. E vinha-me à cabeça o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Todos aqui saberão que o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino tem 3 níveis de gratidão. Um nível mais superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível mais superficial é o nível do reconhecimento intelectual, o nível cerebral, o nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo do agradecimento, é o nível do vínculo, é o nível de sentirmos vinculados e comprometidos com essas pessoas. E de repente descobri uma coisa na qual eu nunca tinha pensado, que em inglês ou em alemão se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz thank you ou quando se diz zu danken, estamos a agradecer no plano intelectual. Que na maior parte das outras línguas europeias, quando se agradece, agradece no nível intermediário da gratidão. Quando se diz merci em francês, quer dizer dar uma mercê, dar uma graça. Eu dou-lhe uma mercê, eu estou-lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu. Ou gracias em espanhol, ou gracia em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu e é nesse sentido que eu lhe agradeço, é nesse sentido que eu lhe estou grato. E que só em português, que eu conheça, que eu saiba, é que se agradece com o terceiro nível. O terceiro nível, o nível mais profundo do Tratado da Gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós. Fico vinculado perante vós. Fico-vos comprometido a um diálogo, agradecendo-vos o vosso convite, agradecendo-vos a vossa atenção. Fico obrigado, vinculado a continuar este diálogo e a poder contribuir, na medida das minhas possibilidades, para os vossos projetos, para os vossos trabalhos, para as vossas reflexões, para o vosso diálogo. É esse diálogo que quero e é nesse preciso sentido que eu vos digo muito obrigado. Tá aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E tá aí a importância da linguagem, a importância de a gente estudar outros idiomas, né? Pra gente conseguir entender as ideias com muita profundidade, né? E por isso o Alvo Dumbledore diz que as palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes de formar grandes sofrimentos e também de remediá-los, né? Então vamos aqui continuando, né? Por isso que eu gosto de estudar também a questão da etimologia das palavras. Por isso que eu começo sempre nas minhas aulas, seja de tecnologia, de filosofia, de educação financeira, né? Eu gosto de explicar alguns conceitos, explanar alguns conceitos, usando o estudo etimológico das palavras. Aí o que seria a etimologia da palavra? Eu já falei em outro vídeo, e nesse vídeo eu repito para você, para essa ideia ficar mais clara, né? Que a gente vai nesse movimento, de certa maneira, até centrífugo, né? De ir para frente, aí retorna, anda mais um pouquinho, depois retorna, né? Para as coisas ir ficando mais claras, né? O que seria etimologia, então? Etimologia seria o estudo da palavra, o estudo da origem da palavra em si, né? O fundamento da palavra. E isso é uma das funções do estudante, que eu coloquei aqui destacado, eu coloquei aqui em aspas, né? Se esse estudante assim mesmo se classifica, né? É buscar a origem mesma das coisas, principalmente em filosofia. Porque um dos caminhos para a liberdade não é dizer o que se pensa, mas saber de onde vem o que se pensa.
né? Como Eclesiastes escreveu, o que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol, né? Então, por isso que estudar é ir ao fundamento das coisas, né? E por que eu coloquei essa palavra estudante? Eu coloquei ela em aspas. Vocês conhecem o filósofo José Ortega y Gasset? Eu acho que eu pronunciei errado esse último nome dele, me perdoe. O senhor José Ortega, ele foi um ensaísta e foi um jornalista e fundador da Escola de Madrid, né? Ortega é considerado o maior filósofo espanhol do século XX. Aqui está o senhorzinho aqui da foto, né? Ele está sorridente, geralmente coloca a foto dele pensativa, eu preferi colocar a foto dele sorridente, né? Porque a gente já tem uma imagem que filósofo é amargurado, que filósofo é chato, né? Que filósofo só vê problema e tal, então vamos quebrar um pouco dessa imagem aí. Coloquei ele aqui sorridente pra gente, né? E certa feita ele escreveu, né? No livro, ele escreveu num texto Estudantes e Estudar, se eu não me engano, esse é o título. Esse texto está presente no livro Quatro Textos Excêntricos, né, que já já eu mostro a capa para vocês. Ele escreveu o seguinte: o estudante é uma falsificação do homem. E lembrando que homem aqui é usado como sinônimo de humanidade, ou seja, essa palavra homem, ela está sendo signo de humanidade. A gente vai para frente, vocês vão entender também o que é signo, porque eu também coloquei essa palavra em destaque aqui, ó, para vocês. Tá vendo ela aqui em destaque? Né? Então vamos continuar a leitura aqui. Então, a palavra homem, né, ela é sinônimo de humanidade. Tanto homens e mulheres, toda a humanidade está dentro dessa palavra. Né? Então, quando ele diz o estudante é uma falsificação do homem, ele está se referindo ao ser humano em si. Né? O estudante é uma falsificação do homem. Ser homem é ser propriamente só o que se é autenticamente, por íntima e inexorável necessidade. Ser homem não é ser ou o que é, ou o que é o mesmo, fazer qualquer coisa, mas ser o que irremediavelmente se é. Há muitos modos distintos e igualmente autênticos de ser homem. O homem pode ser homem de ciência, homem de negócios, homem político, homem religioso, porque todas essas coisas são, como veremos, necessidades constitutivas e imediatas da condição humana. Mas por si mesmo, o homem nunca seria estudante da mesma maneira que por si mesmo. O homem nunca seria contribuinte. Tem que pagar contribuições, tem que estudar, mas não é nem contribuinte nem estudante. Ser estudante, tal como ser contribuinte, é algo artificial que o homem se vê obrigado a ser. Estamos perante uma afirmação que, podendo ser, de início ser chocante, consubstancia, afinal, a tragédia constitutiva da pedagogia. É, porém, deste paradoxo tão cruel que, em minha opinião, deve partir a reforma da educação. E por que ele disse isso? Por que ele disse que ser estudante na verdade, uma falsificação? Né? Porque hoje em dia o estudo se tornou algo obrigatório, algo protocolar. Né? É, o que difere do verdadeiro estudante, o que é, o que ele diz, por que ele diz isso? O que é esse verdadeiro estudante? Pois estudar algo com verdadeira maestria parte da sua necessidade, de seu desejo para aprender algo, ou aquilo que está sendo estudado, ou aquilo que está sendo estudado. Uma necessidade tão forte, até mesmo íntima, que faz com que ele desconfie do que está sendo estudado e tente chegar nos fundamentos daquilo. Né? E até mesmo íntima. A gente só estuda de fato algo com maestria quando a gente tem uma ligação certa íntima com o objeto de estudo, né? Quando a gente realmente tem interesse quase que vital sobre aquele objeto que estudo, né? E infelizmente, como hoje somos obrigados a estudar, né? A gente é obrigado a estar matriculado numa escola, por exemplo, a gente é obrigado a estar não sei o quê. Esse ato, esse ímpeto necessário, ele foi meio que perdido. Ele virou um mero protocolo. Né? Essa verdadeira necessidade foi falsificada como um mero pretexto. Né? E essa é uma das razões pela qual a educação não está boa. Né? Porque ela não parte mais da pessoa. A pessoa ela não está com aquele real interesse de querer melhorar a si mesma. Né?
E por isso que, de certa forma, a educação acabou virando protocolar, né? Por isso que eu coloquei a palavra estudante em aspas, para a gente lembrar o que é ser estudante, né? Que é ter um interesse quase que vital por aquilo, né? Por isso que na aula de educação financeira, quando eu reflito de educação, sobre educação, no vídeo 4, se eu não estou enganado, da oficina de Patinhas, eu digo que para se ter verdadeira educação é preciso ter ação, né? Falo também no vídeo 5 também eu falo isso, né? Eu vou deixar esses vídeos todos ticados aqui como um complemento dessa nossa reflexão, beleza? Ah, mas professor, então quer dizer que eu estudar só pelo diploma é errado? Não estou dizendo que você querer o seu diploma, querer ter esses certificados é errado. Eu estou dizendo que para você de fato aprender alguma coisa, para você de fato ser um estudante dessa certa coisa, você tem que ter esse ímpeto, você tem que ter essa vontade de ir aos fundamentos, de fato querer entender o problema que você propõe estudar, entendeu? É isso que eu estou dizendo, né? Esse texto ele está aqui nesse livro, onde tem 4 textos excêntricos, né? Um da Hannah Arendt, Eric Well, Bertrand Russell e Ortega y Gasset. Então, continuando aqui a nossa aula, agora a gente vai falar um pouco do porquê que eu coloquei a palavra signo também em destaque, né? Pois para falar de linguagem, não podemos deixar de falar do conceito de signo, que vem dos estudos desse senhor aqui da foto. Né? E quem é ele? Ele é o Charles Sanders Peirce. Ele foi um filósofo, cientista, linguista e matemático americano. Né? Seus trabalhos apresentam importantes contribuições à lógica matemática, à filosofia e principalmente à semiótica. É também um dos fundadores do pragmatismo, junto com William James e John Dewey. E ele diz que a língua é um sistema de signos, né? E o que seria então signo? Signo seria algo que toma lugar de outra coisa. Por exemplo, a palavra gato é signo do objeto real gato, né? A gente consegue explicar, né? Consegue falar sobre aquele animal graças à existência desse signo. Né? Tal como o desenho de um gato é signo também desse objeto real. Assim como esses ideogramas do hiragana japonês são signos dos sons. Aqui, esse ideograma aqui é signo do som ne e esse aqui é símbolo do som ko. E juntos eles formam um som do kanji neko, neko, né? Que por sua vez também é signo do objeto real gato. Ou seja, toda a linguagem ela é formada por signos, né? Que nos ajudam a compreender e a entender a nossa realidade, a nossa volta, né? Como diz o Alexander Peirce, né? Como ele explica. Né? E por quê? E por que o signo ele é um objeto que toma o lugar de outro objeto? Né? Porque a palavra em si ela é um objeto, né? Ela é uma outra coisa mesmo, ela não é o gato real, ela simboliza, ela representa aquele objeto gato, né? Mas até mesmo a palavra gato, a gente, por achar muitas vezes o animal gato, o bonito, né? A gente usa para falar do gato e gata para quando a gente acha também uma pessoa bonita, né? Então, o signo pode ser usado também para expressar outros sentidos. E por isso que a palavra é uma outra coisa e não a coisa em si mesma. Entenderam? E depois eu posso fazer outras aulas aprofundando mais nessas questões, né? Que já está dando 20 minutos aqui de vídeo. Por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu gosto muito de estar fazendo eles, tá bom? Desejo para vocês uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite. E muito obrigado por terem assistido no sentido mesmo da palavra. Obrigado, como vocês aprenderam aqui nesse vídeo. Até mais.